Seguindo aqui, então, com a liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, vamos falar a respeito de algumas jurisprudências aqui, então, do Supremo Tribunal Federal importantes nesse tema. Veja que a gente falou de forma bastante ampla aqui a Constituição dando um monte de liberdade, né? E liberdade de expressão, manifestação do pensamento, ela vem e veda ali a questão do anonimato, mas veja que a Constituição, ela nos dá aqui um direito muito amplo dentro do mundo da liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Mas qual seria, então, os principais limites ao exercício da liberdade de expressão? E hoje a gente tem um limitador que decorre da jurisprudência do STF, que é o chamado discurso de ódio, o hate speech. E o que é o tão falado discurso de ódio? O discurso de ódio é aquele discurso criminoso, é aquele discurso preconceituoso, discriminatório, que veda, retira, afasta direitos das pessoas. Faz com que as pessoas se sintam humilhadas, rebaixadas, retiradas aqui, então, do exercício das suas liberdades constitucionais. Então, esse é o discurso de ódio. Então, quando a gente fala em liberdade de expressão, não significa mais que eu posso falar tudo aquilo que eu quiser. Já parou para pensar que muita gente acha isso, né? Às vezes, né, até no grupo da família, né, as pessoas falam assim, mas eu posso falar, mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. A gente tem que pensar que a gente vive em sociedade. E enquanto seres sociais, nós temos que respeitar as nossas diferenças e viver uma sociedade de tolerância. Mas tolerar o próximo é fácil ou é difícil? É muito difícil. Entendeu? Às vezes o outro é tão diferente de você, tão diferente, que você acha ele um tongo, né? Um bocó lá, e você quer xingar, você quer ofender, só que não é bem assim. Nós temos que viver em sociedade, numa sociedade de tolerância e respeito mútuo. Eu não concordo com você, eu acho que você está realmente errado, mas não significa que eu acho então que eu tenho que dar uma surra, né? Seu burro, né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, essa limitação é a principal limitação que nós temos hoje dentro da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento, que é a proibição do discurso de ódio, discurso de conteúdo racista, discriminatório, preconceituoso. Então não adianta falar assim, mas eu acho que os judeus têm que morrer tudo mesmo, porque eu sou neonazista e essa é a minha opinião. Não pode. Não pode. Não pode. Por quê? Porque ao falar isso e ao propagar essa ideia, você está cometendo atos de racismo. E isso não é protegido pela Constituição. Então, a liberdade de expressão, ela encontra um limite no discurso de ódio, no hate speech. É claro que existe uma linha muito tênue entre a expressão mais calorosa e o discurso de ódio. Né? E cabe, então, às decisões judiciais, muitas vezes ao judicializar esses debates, dizer quando uma situação é, de fato, discurso de ódio ou quando uma situação, de fato, é liberdade de expressão. Tanto isso é muito difícil e complicado que existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste a respeito do que seria exatamente discurso de ódio e liberdade de expressão, tá? Mas o conceito de discurso de ódio, que é isso que a gente tem que ter em mente, é aquele discurso que limita direitos, que vem para discriminar, que comete verdadeiro discurso criminoso, tá? E isso não é protegido, então, pela liberdade de expressão. Então, vamos colocar aqui, ó, o discurso de ódio ocorre quando, vou completar aqui, ó, ocorre quando o indivíduo, então, se utiliza da liberdade de expressão para, vou colocar um conceitinho bem simples aqui, ó, para inferiorizar, discriminar outra pessoa, baseado aqui em suas características. Características essas como, né, o seu sexo, sua opção sexual, seu gênero, a sua etnia, a sua opção religiosa,
a sua opção política, e por aí vai, tá? Então, a liberdade de expressão, ela encontra um limite. Qual que é o limite? O discurso de ódio. Então, eu posso falar tudo o que eu quiser? Não posso falar tudo o que eu quiser. Porque se ao falar eu cometo crimes, eu não posso falar. Se ao falar eu ajo de forma a discriminar, retirar direitos, inferiorizar pessoas, eu também não posso propagar essa minha ideia, né? Essa minha opinião, porque ela não é protegida pela liberdade de expressão. Tá? Um outro limite que aparece, então, nesse cenário atual é a questão das fake news, né? Então, eu não posso falar, eu vou inventar aqui um negócio mentiroso e isso é minha liberdade de expressão. Não dá, né, fera? Não, você tirou um negócio que não existe, mentiroso, e vem dizer que isso é liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão. Então, por isso, as fake news, elas não são toleradas, elas não são tuteladas pela Constituição Federal. Inclusive, podem sofrer penalidades, sanções, regulamentação pelo poder público. Ok? Então, essas duas jurisprudências aqui, essas duas posições atuais, importantíssimas para a nossa prova, inclusive para as provas discursivas, tá? Já caiu inúmeras vezes a limitação da liberdade de expressão, manifestação do pensamento pelo discurso de ódio e principalmente atualmente ali a questão das fake news. Uma outra jurisprudência famosíssima que sempre aparece em prova, em decorrência da liberdade de expressão, manifestação do pensamento, foi o caso da Marcha da Maconha. Já ouviu falar da Marcha da Maconha? O que foi a Marcha da Maconha, Teteia? Foi uma marcha meio lenta, né? Meio assim, meio... brincadeira. A Marcha da Maconha foi uma manifestação que visava a descriminalização do uso da maconha no Brasil. Aí alguém olhou para essa marcha, alguém que certo não estava fumando a maconha ali, né? Olhou para a marcha e falou assim, eita, mas será que pode isso aí, né? Será que tá certo esse negócio do cara fumando, né? E bem louco, e isso aí não é apologia à droga, não sei o quê, tal. Aí alguém olhou e levou isso para o STF. Aí o STF olhou e falou assim, pois é, né? Não, isso é liberdade de expressão. Então, entendeu o STF que manifestações pela descriminalização de comportamentos não viola aqui, né, a liberdade de expressão. Ao contrário, é exercício da própria liberdade de expressão. Então, se manifestar pela descriminalização do uso de uma droga, por exemplo, não é apologia ao crime e nem está extrapolando ou violando a liberdade de expressão, mas sim decorre do seu próprio exercício. É claro que, né, Teteia, o STF, ao julgar isso, fez algumas observações. Então, você pode sair lá gritando, legalize já, você quer, tal. Você pode. Mas não pode, ao realizar essa manifestação, cometer crime. Então, não pode fazer o quê? O uso da droga. E também destacou que não era possível a presença de crianças e adolescentes na manifestação. Por razões óbvias, né? Não vai ensinar as crianças a ser maconheira, né? Por favor, ainda é crime isso aí no Brasil, vamos combinar, né? Então, o que entendeu o STF? Que não pode fazer a marcha lá, mas não pode fazer o uso da droga, meio inocentão o STF aqui, né? E também não pode crianças e adolescentes. Isso, inclusive, foi questão recente, salvo engano, questão 2021, 2019, uma coisa assim, falando a respeito da manifestação da Marcha da Maconha, dizendo que o STF entendeu que poderia ser feito uso durante a manifestação. E errada. Não pode usar a droga ali na manifestação. Bem ingênuo o STF, vamos combinar. Porque Marcha da Maconha sem a maconha... Se nem é Marcha da Maconha e tem direto maconheiro na rua, né? Você joga chuta uma pedra, pula 3 maconheiros. É, não é? Meu Deus do céu, como tem, né? E as pessoas estão usando assim. Eu me lembro que esses dias tava na praia lá com a Helena, de repente, aquele cheiro. Eu falei, você tá maluco? É o que eu tô pensando, E quando eu vi o grupinho, o pessoal fumando assim, ó, sossegado. Imagina a Marcha da Maconha, né? Então, mas para o STF, não pode fazer uso da droga e também não pode crianças e adolescentes. Isso você precisa anotar, ok?
A próxima jurisprudência é a respeito da decisão do STF, que entendeu como inconstitucional a exigência de diploma de jornalismo, então, para a atividade ali, né, de jornalista. O STF entendeu que a atividade de jornalismo, ela está diretamente ligada à liberdade de expressão. E você lembra que eu falei para você que a liberdade de expressão, ela é exercida independentemente de licença ou censura, não é isso? Então, se é independentemente de licença, não cabe aqui se exigir que o jornalista tenha um diploma para exercer a sua liberdade de expressão aqui, por exemplo, de comunicação. Então, entendeu o STF que o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão intrinsecamente ligadas. Não tem como exercer jornalismo sem exercer liberdade de expressão. E que por isso, então, não seria necessário o diploma, porque se estaria exigindo, então, uma licença para a pessoa exercer aquela atividade, que no final é a própria liberdade de expressão. Tá? Então, foi nesse sentido que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Mais jurisprudência sobre o tema. Entendeu como inconstitucional a exigência de autorização prévia da pessoa biografada ou de seus familiares para publicação de obras biográficas ou audiovisuais. Aqui, Roberto Carlos mandou um alô pra gente, né? Alô, Roberto Carlos! Então, essa decisão aqui, que foi, né, foi relevante e surgiu ali, principalmente no caso do cantor Roberto Carlos, tá? Não é o Roberto Carlos jogador aí, né, o pessoal confunde. Pro cantor Roberto Carlos, sim, aquele que canta todo final de ano, lá de azul e tudo mais. Pois é, alguém resolveu escrever, então, sobre a vida dele e tudo mais, e eram coisas que ele não queria revelar, etc, etc, e ele foi discutir, então, judicialmente, se precisava ou não de autorização para reproduzir obras de biografia, para contar a história dele. E entendeu o STF que não precisa de autorização, nem da pessoa que está sendo biografada e nem da família, caso a pessoa esteja morta. Ah, professora, mas e se ao realizar, por exemplo, escrever um livro lá, né, o caso lá do Roberto Carlos, né? Se escrever uma obra contando a história dele e essa obra tivesse, sei lá, coisas mentirosas, ofensivas à pessoa e tudo mais. Nesse caso, a pessoa vai fazer o quê? Vai exercer direito de resposta, vai fazer pedidos de indenização e daí vai se apurar, então, se de fato havia uma mentira, uma ofensa ali desnecessária, ok? Veja que nesse caso aqui específico, o STF decidiu algo bem importante para a nossa prova. Ele vai dizer que a publicidade, né, que o direito à informação aqui, ele se sobrepõe à privacidade dos indivíduos. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, vamos colocar o direito à expressão, a liberdade de expressão, o próprio direito à informação, ele se sobrepõe, ele tem preferência, vamos por assim, ó, ele tem preferência sobre a privacidade das pessoas. Aqui, cuidado, cuidado, cuidado com essa decisão. Não quer dizer que a liberdade de expressão vai sempre se sobrepor à privacidade das pessoas. Claro que não. Se não fosse assim, a empresa não teria várias ações aí de indenização, condenações milionárias, não é isso? O que o STF entendeu é que, neste caso, e para outros casos, a liberdade de expressão ela deve ser vista de forma preferencial. Então, se eu puder, eu vou dar preferência à liberdade de expressão em detrimento da privacidade. Tá? Então, só em situações excepcionalíssimas é que a liberdade de expressão ela pode ser reduzida. Ok aqui? Então, muito bem. Então, é inconstitucional a exigência de autorização. Logo, dispensa de autorização para reproduzir obras, né, biográficas aí da pessoa. Assim como entendeu também que é inconstitucional a proibição de tatuagem a candidato de concurso público, salvo quando seu conteúdo viole valores constitucionais. Te explica essa decisão importante do STF. Se discutiu, então, perante o STF, se a pessoa ter tatuagem poderia ser um empecilho para ela assumir um cargo público. E o STF falou que não. O STF falou, não, a tatuagem, ela decorre do exercício da liberdade de expressão. Então, quando você tatua no seu corpo, você faz uma tatuagem, sei lá, o quê? Uma florzinha, né?
um coração, o nome da pessoa amada, sei lá, a carpa, o dragão, para os mais antigos, o tribal, as meninas faziam um tribal antigamente, assim, ó, nos anos 2000, um tribal aqui embaixo, seduzindo total. Então, você fez isso aí, isso é liberdade de expressão. Isso não pode impedir você de assumir um cargo público, isso não te julga de nada. Agora, disse isso o STF, mas ele falou assim, ó, salvo no caso em que a tatuagem viole valores constitucionais. Isso porque se a tatuagem decorre do exercício da liberdade de expressão, ela também tem os mesmos limites. E se ela tem os mesmos limites, ela também está limitada pelo discurso de ódio. Então, por exemplo, se você faz uma tatuagem, mas essa tatuagem ela implica em um discurso de ódio, nesse caso, essa tatuagem pode sim te impedir de assumir um determinado cargo público. O exemplo que eu sempre dou, que me parece ser mais fácil de visualizar, é você, por exemplo, sei lá, o cara tem uma suástica tatuada no braço, né? Para quem não sabe, a suástica é aquele desenho, né, que os nazistas utilizavam no período lá da guerra. Esse símbolo, esse desenho, ele tem um significado racista, um significado criminoso. Então, nesse caso, uma pessoa com a tatuagem lá, com uma suástica, eventualmente isso pode impedi-lo de assumir um determinado cargo público. Por quê? Porque esse é um símbolo, é um desenho que viola um valor constitucional, né? Aí o pessoal das polícias, né, fala do palhaço e tal, né, que é um símbolo aí contra, né, a polícia. O cara vai fazer lá um concurso para as carreiras policiais e mete um palhaço tatuado. Isso tem toda uma simbologia, né, no mundo dos presídios e tudo mais. Aí eu sempre falo para eles assim, ó, se você de repente lá desenhou, bobeou, fez um palhaço ali e tal, e quer fazer o concurso e der alguma coisa, depois você vai dizer lá, né, num processo judicial, por exemplo, que você era fã do Patati Patatá, né? Ou os mais antigos, do Bozo, por que não, né? Só que o palhaço ficou meio esquisito e tal. Ou então cobra esse palhaço, né? Larga a mão de ser palhaço e cobra esse palhaço aí se você quiser fazer concurso, ok? Então, quando a tatuagem ela viola valores constitucionais, isso pode gerar um impedimento para você assumir um determinado cargo público. Mas a tatuagem, por si só, ela não violaria, assim, os valores constitucionais, não poderia ser o impeditivo, tá? É isso aí, então, a jurisprudência. Não é qualquer palhaço, né, gente? Aquele palhaço com conotação, né, contra policiais, morte à polícia, né? Ou sei lá, a pessoa quer fazer um concurso para a Receita Federal e tem a tatuagem lá, sou sonegador, não sei, entendeu? Alguma coisa que vai ser analisada no caso concreto se viola ou não valores constitucionais, né? O cara fazer concurso para o INSS, abaixo a Previdência, não sei, coisa assim, nesse sentido, tá? Mas isso seria analisado no caso concreto, tá? Falamos dessa, e por fim, essa jurisprudência também, que já caiu muito em prova, que é a liberdade de imprensa. Lembra que a liberdade de imprensa do jornalista está diretamente ligado à liberdade de expressão. Então, ela vai dizer assim, ó, a liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente. Essa decisão do STF, entendeu, então, que a imprensa, ela tem o direito de ser um pouco debochada, né? De, na hora de dar uma opinião, fazer aquele deboche, assim, aquele tom mais sarcástico, aquela ironia, aquela irreverência ali com pessoas públicas, né? No âmbito político, ela pode criticar pessoas, inclusive o jornalismo está aí para isso, tá? E isso seria exercício da liberdade de expressão, ok? Muito bem, são essas, então, as jurisprudências mais pertinentes para a sua prova a respeito da liberdade de expressão. Espero que você tenha gostado e até a próxima.